Momento Indústria no ar, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Por aqui, desta vez, nós vamos tratar de um tema que ainda gera muitas dúvidas e que impacta o dia a dia de todos nós paranaenses, em especial daqueles que produzem e que circulam pelo Paraná. São as novas concessões de rodovias aqui no estado e nós vamos aproveitar para fazer um balanço do primeiro ano de operação desses contratos. Então, para isso, eu recebo aqui no estúdio da CBN o Homero Marchese, que é consultor do Observatório dos Pedágios da FIEP. É uma plataforma criada pela federação para acompanhar a execução dessas concessões. Nós fechamos um ciclo de leilão, agora dos contratos, e a gente vai trazer esse panorama para você. Homero, mais uma vez, seja bem-vindo aqui à CBN. É um prazer tê-lo conosco no Momento Indústria. Olá, Joyce. O prazer é meu. O prazer estar aqui falando com os ouvintes. Bom, Homero, nesse balanço que a gente vai fazer nesse episódio, eu queria conversar e começar também sobre os 6 lotes do novo programa de concessão, né? Todos já leiloados, então essa etapa já foi vencida por completo. Qual o resumo final desse processo e o que hoje isso representa para o Estado? Joyce, antes de tudo, a gente pode concluir que algumas tarifas ficaram mais altas do que Imaginava. as imaginadas, né? Do que Uhum. as prometidas, né? Se você pegar a comparação praça por praça em relação aos contratos antigos, houve redução. Mas se você fizer a comparação por trecho, que é uma comparação mais justa, uma vez que os novos contratos têm novas praças, Uhum. então no trecho, por exemplo, em que se pagava 6 pedágios, como Maringá a Curitiba, que eu fiz ontem, inclusive, É. hoje não, a partir do ano que vem serão 7 praças de pedágio. Então, se você fizer a comparação trecho por trecho, o resultado é um pouco menos favorável. Tá. Nesse trecho que eu mencionei para você, entre Maringá a Curitiba, no caso dos veículos comerciais, não teve redução tarifária. Londrina a Curitiba teve até um aumento tarifário no caso dos veículos comerciais. Então, nesse sentido, deixou um pouco a desejar. Também, ao final das 6 licitações, nós temos uma disparidade regional grande entre Uhum. lotes aqui no estado. O lote 6, especial, que tem cobrança de pedágio na região Centro-Sul e Sudoeste, tem uma tarifa média que é cerca de 80% superior à do lote 1, aqui na região de Curitiba até Prudentópolis. Isso traz alguns problemas, né? Desestimula o investimento privado, aumenta o custo de escoamento da produção. Embora nós tenhamos, de fato, contratos que têm cláusulas mais modernas que os antigos, ficou um sentimento agridoce no final das contas. O que a gente pode falar mais dessa tarifa média, né? Você comentou sobre essas diferenças nas regiões, né? Essas tarifas médias, elas ficaram distribuídas de uma maneira que quem tem, por exemplo, transporte de cargas, a indústria que depende da logística vai precisar continuar estudando os lotes de maneira bem diferenciada em função disso, né? Então, isso significa que o usuário que paga pedágio em determinado lote vai pagar, na média, muito mais do que em outro lote. Tá. Daí a desvantagem competitiva, porque se um empresário tem uma empresa no Sudoeste, por exemplo, tem que Uhum. trazer o produto para cá, para Curitiba, para Paranaguá. Já tem uma dificuldade natural da distância. Mas se ele paga um pedágio médio mais alto do que um empresário em outra região, uma região que esteja mais próxima de Curitiba, por exemplo, haverá uma desvantagem competitiva para ele. Isso tende a encarecer o custo do produto dele. Então, essas divergências na média da tarifa que não ficou bom. Bom, sobre os contratos em si, eles então já foram leiloados, a gente tem um ano já para quase 2 de concessão no lote um e 2 e aos poucos a gente vai avançando nesse quesito. Mas uma pergunta recorrente ainda dos ouvintes e, dos paranaenses de maneira geral é a respeito da comparação com aqueles antigos contratos. O que de fato mudou, esses parâmetros tarifários, as obrigações das obras, o saldo é positivo nesse sentido, de diferença dos contratos? Nós tivemos, Joyce, nos contratos passados, 24 anos de duração. Uhum, E eram contratos que eram os primeiros daquele tamanho no Brasil. sim. Então, já havia uma dificuldade natural pela inexperiência com o assunto. Aí você soma a isso os problemas que aconteceram, especialmente corrupção e Sim. corte ou o adiamento de investimentos. Então, nós tivemos uma espécie de tempestade perfeita em relação aos contratos passados, que produziram contratos muito ruins, e aquela percepção do paranense que pagava um pedágio muito alto era verdadeira.
porque não havia proporcionalidade entre aquilo que ela pagava e aquilo que recebia em troca. Essa inexperiência deixou de existir, né? Tá. Várias cláusulas que não existiam nos contratos antigos existem agora, distribuindo, por exemplo, melhor o risco da concessão, o que é interessante para o contrato, para manter um contrato equilibrado. Mas, do meu ponto de vista, Joyce, ficou um sentimento de que poderia ter sido melhor. A gente teve tempo suficiente para fazer uma contratação melhor que garantisse tarifas mais justas para o usuário. Bom, ainda sobre isso, a indústria já vinha alertando e tem alertado sobre essas distorções, como é o caso dessa diferença tarifária entre os lotes. Como o observatório hoje interpreta esse cenário desenhado aqui para a gente? Nós agora vamos defender, né, que haja alguma adoção de alguma medida por parte do governo federal e do governo estadual para diminuir essa desigualdade regional. Tá. Qual medida? Isso não é uma resposta que cabe a nós, né? Mas uma solução, por exemplo, seria, eventualmente, a compra de obras por parte dos governos para aliviar a tarifa de quem paga pedágio em alguma região, né? Mas isso cabe aos governos decidir. E nós vamos também, Joyce, acompanhar a execução das obras, como já está acontecendo, para que aquilo que está sendo pago na tarifa reverta em obra, né? Para que não haja, especialmente nos lotes em que há uma cobrança de uma tarifa mais alta, para que não haja algo ainda pior que a não entrega das obras. Então, Uhum. vamos acompanhar continuamente a execução desses trabalhos. As obras dessa vez elas precisam necessariamente ficar concentradas, elas devem ficar concentradas nos 7 primeiros anos de contrato. Essa é uma diferença, pelo menos no lote 1 e 2, agora começa essa movimentação no segundo ano de contrato, né? Isso. Há uma característica desses contratos atuais que é a concentração das obras nos primeiros anos de contrato. Uhum. 90% das obras previstas devem sair até o ano 7 de concessão. As obras estão concentradas, isso traz uma dificuldade maior às empresas, porque todo o esforço de mão de obra, de material, de equipamento, de insumos está concentrado no começo do Do contrato, contrato, e também existe uma competição entre as concessionárias sim. por esses objetos, né, por essa mão de obra, por esses insumos. E, então, a gente tem que dedicar bastante atenção nesse momento da execução das obras. Bom, a gente também vai aproveitar esse momento indústria para fazer um balanço do que temos até agora. Olhando para os lotes que já completaram, Homero, esse um ano, qual foi o resultado financeiro apresentado pelas concessionárias, os lotes 1 e 2, e ficou dentro, acima, abaixo do que estava projetado inicialmente para esse modelo econômico-financeiro? Em relação aos primeiros contratos que chegaram ao ano 1, são os contratos dos lotes 1 e 2, havia uma previsão de arrecadação que, na prática, não se confirmou, porque as empresas arrecadaram mais, bem mais do que estava Previsto. previsto, Tá. né? Se a gente fizer uma atualização do que estava previsto para o lote 1, por exemplo, numa previsão de arrecadação de cerca de 350 milhões de reais, foi arrecadado cerca de 550 milhões de reais. No lote 2, uma previsão de arrecadação de cerca de 500 milhões, arrecadado 700 milhões. Tem uma diferença grande, 400 milhões de reais, 200 milhões para cada uma. Por que isso aconteceu? Porque havia uma previsão de que só houvesse cobrança de pedágio no primeiro ano, nos primeiros 8 meses de contrato. Os 4 primeiros meses seriam meses em que as funcionárias deveriam preparar as rodovias para iniciar a cobrança. No entanto, a NTT autorizou que a cobrança se desse com menos de um mês Foi. da possibilidade. Então, as empresas cobraram pedágio durante 11 meses e uma semana no primeiro ano de concessão. E isso, evidentemente, trouxe uma arrecadação superior. Há um mecanismo para compensar essa arrecadação superior, que é um mecanismo de mitigação do risco da variação da receita. E, no caso, na nossa opinião, não foi aplicado corretamente. Na nossa opinião, esses 400 milhões de reais deveriam resultar no retorno de cerca de 200 milhões de reais para a concessão. As concessionárias deveriam repor esse valor em forma de redução tarifária ou novos investimentos. Bom, Homero, também quando a gente fala de arrecadação, quando essa arrecadação real, ela supera a máxima prevista no contrato, entra em cena um mecanismo que a gente não conhece muito, que é o de mitigação do risco de receita. Para o ouvinte que não está familiarizado com isso, com esse assunto, como é que esse mecanismo funciona? O que que ele trata? Esse mecanismo ele fixa
uma banda máxima e uma banda mínima da receita projetada. Tá. Vamos imaginar que havia a projeção de arrecadar 500 milhões de reais. Uhum. Né? Você vai fixar uma banda máxima, colocar 10%, uma banda mínima, tirar 10%. Se essa banda máxima for atingida, o resultado, o excedente, tem que ser devolvido pela concessionária. Tá. Não 100%, 50%. Ela tem direito de ficar com 50% do excedente. Se o valor estiver aquém da banda mínima, aí é o usuário que tem que indenizar a concessionária, porque ela não teve aquela arrecadação que foi prometida. Esperada. Uhum. Também não 100% em 50%. O que aconteceu no caso dos lotes 1 e 2 é que a banda máxima foi superada e, no entendimento do Observatório dos Pedágios, esse dinheiro deveria ser devolvido. Lembrando que a NTT foi chamada a decidir sobre esse assunto e ela deu razão para as concessionárias, embora admitindo que havia uma grande dúvida sobre o que fazer nesse caso. Né? Ela, no nosso ponto de vista, ela não agiu corretamente porque, no nosso ponto de vista, havia uma cláusula objetiva que mandava devolver os valores, mas a NTT entendeu que ela não se aplicaria. E agora a gente está buscando soluções. Aliás, o próprio observatório identificou essa arrecadação, encaminhou para a NTT, fez esse processo. O que também levou o observatório a tomar essa providência, Homero? A certeza de que a regra do jogo tem que ser cumprida, e ela tem que ser cumprida desde o início. Nós não queremos que aconteça, Joyce, o que aconteceu nos contratos passados, em que uma série de erros aconteceram de forma como um dominó, em Uhum, que um levava o outro. A gente quer que o fio da meada não seja perdido e uhum. que o contrato seja aplicado corretamente desde o início. Então, também a mensagem correta a dizer que é o seguinte: as concessionárias têm todo o direito previsto contratualmente de receber as tarifas, de pedir reequilíbrio econômico-financeiro Sim. quando as hipóteses estão acontecendo, mas de outra forma, quando o contrato também defende o usuário, é obrigatório que a NTT defenda o usuário e aplique corretamente o contrato. Bom, a gente está falando também sobre ainda esse assunto. Depois dessa resposta da NTT, que teve aí uma interpretação diferente dessa do observatório, a Uhum. FIEP também acionou o Ministério Público Federal. Essa é uma novidade que a gente coloca aqui, inclusive, na programação da CBN. O que que a entidade também busca com essa medida e agora a perspectiva a partir disso, Mero? Não existe por parte da NTT uma discricionariedade de aplicar o contrato como ela quer. Ela está vinculada ao contrato. Uhum, E, no entendimento do observatório, a aplicação da cláusula que a gente estava falando, daquele mecanismo de mitigação do risco da Receita, não foi correta. Nós vamos pedir, quer dizer, já pedimos para o Ministério Público para avaliar a questão. Se ele entender que o nosso entendimento está correto, recomendar à NTT que volte atrás. tá. Se a NTT não fizer isso, mover uma ação judicial para retomar aqueles 200 milhões aproximadamente que nós entendemos que devem ser devolvidos ao contrato. Aqui a gente fala das concessões de rodovias aqui na CBN e o Homero, que é o Homero Marchese, que é consultor do Observatório dos Pedágios aqui do Paraná, por meio da FIEP, essa iniciativa, está colocando esse panorama aqui para todos nós. Para quem ainda também não conhece sobre o observatório, foi tema do Momento Indústria, mas é sempre bom aqui a gente reforçar sobre a importância, a relevância e como o observatório funciona, Homero. Como é que está hoje funcionando por lá essa movimentação, essa iniciativa? O Observatório Joyce Instituto é um site, uma Uhum, plataforma em que as pessoas têm acesso a informações sobre os contratos. uhum. Todos os documentos da contratação, os contratos, os aditivos, os anexos, uma área de perguntas e respostas, uma área Tá. de inteligência artificial, que você pode fazer perguntas sobre os pedágios, e principalmente uma área com um mapa em que todas as obras previstas para os 6 contratos estão lançadas no local em que elas vão acontecer. Como se fosse um Google Maps, em que você Uhum, consegue ele sim. fazer zoom para dentro, zoom para fora, Para navegar nesse para mapa navegar no mesmo. mapa. Aí Uhum, você pode clicar na obra uhum. e, ao clicar na obra, você vai ter a indicação do local exato em que ela vai sair, pelo menos que ela está prevista, o ano que a entrega está prevista e o andamento da obra. Se é Tá. 10, 15, 20, 30%. É uma maneira de ampliar as informações sobre os contratos
e dar a mensagem correta para o poder público e para as concessionárias de que a sociedade civil está de olho. É isso, aliás, é muito bom porque o público pode ter acesso a esses dados, né? Basta acompanhar mesmo o site do observatório. Isso é gratuito, está livre acesso a qualquer um, é só acessar observatoriodospedágios.org.br. Todas essas Uhum. informações estão lá à disposição. Bom, e também qual é o papel do observatório na transparência? Porque essa é uma palavra-chave quando a gente fala de concessão de rodovias no Paraná, no histórico todo, não só nessa fase, né? Então, qual é o papel do observatório nessa transparência dos contratos aí ao longo dos próximos anos? Porque tem chão, né, Homero? São 30 anos de contrato. É. Os contratos, aliás, eu acabei esquecendo de mencionar que era muito importante. Após as duplicações, eles preveem um aumento de 40% nas tarifas. Exato, Então, tem ainda essa era fase. muito importante a partido de partida de tarifas mais baixas na partida. E o que a transparência colabora? Sem que as pessoas conheçam os contratos, elas não têm como saber se eles estão sendo cumpridos ou não. Uhum, Logo, elas não têm como exigir que determinada obra saia e que ela saia no prazo correto. O que o observatório faz é aumentar a quantidade de informações sobre essas obras para que cada paranaense saiba o que pedir, o que reivindicar. Então, se você transita muito pelas rodovias paranaenses e tem a curiosidade de saber se o trecho que você faz vai ser duplicado, se vai ter um viaduto ali, se o trecho em que a empresa está instalada vai ser servido por alguma obra que melhore o trânsito, por procure ali. o site. Bom, então fica aqui essa dica já. Homero, muito obrigada pelas explicações, pelas atualizações também, a gente segue acompanhando. Para mim foi um prazer, Joyce, foi uma honra falar com você e com os ouvintes. A concessão de rodovias acaba impactando todos nós. Muita gente pensa só nas viagens de carro, lazer, de férias, mas não é só isso, não. Tem muita gente que depende dessa circulação pelo estado, o setor produtivo, as indústrias como um todo. Então, vale a pena acompanhar. É assunto do Paraná, hein? Então, para quem quiser consultar dados, relatórios, acompanhar a execução dos contratos e de obras, você pode acessar o site do observatório, que é o Observatório dos Pedágios .org.br. Observatório dos Pedágios.org.br é uma iniciativa da FIEP que a gente destaca aqui no Momento Indústria, que, aliás, semana que vem está de volta. Eu te espero, como sempre. Até lá!